Boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande voltarmos a essa casa para conversarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Neste tema, as leis morais. Como vocês sabem, esse é o título da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Em uma de nossas obras, a Ordem Didática de O Livro dos Espíritos, a gente entra com profundidade explicando a ordem dessa parte. Por que Kardec estabeleceu as leis morais em 10, como elas se organizam, como elas se dividem. O que nós não vamos fazer aqui, nós temos uma hora de bate-papo antes das questões, então eu quero me deter em alguns aspectos apenas dessa terceira parte. O tema, como eu disse, se encontra na terceira parte de O Livro dos Espíritos, é uma parte muito importante. Vocês sabem que Allan Kardec, na segunda edição de O Livro dos Espíritos, de março de 60, ele dividiu essa obra em 4 grandes livros, ou partes, depende aí do tradutor. Para cada um desses livros, ou partes, ele foi escrever depois uma obra explicativa. Então, para a primeira parte, ele vai escrever a Gênese, que a primeira parte chama-se das causas primeiras. Para a segunda parte, o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos, ele vai escrever o livro dos médiuns. Para a terceira parte, as leis morais, ele vai escrever a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E para a quarta parte, as esperanças e consolações, ele vai produzir a obra O Céu e o Inferno. E foi tão importante essa ordenação de Kardec, que no ano de 1859, na Revista Espírita, quando ele conclui a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que vai ser publicada em março de 1860, então no finalzinho de 1859, ele escreve um artigo na Revista Espírita, em que ele fala que precisaria de 10 anos para completar o seu trabalho. E eu brinco, ele devia ter dito para Nosso Senhor que precisava de uns 50, né? Aí a gente tinha ficado mais tempo com ele. Ele disse que precisava 10, Nosso Senhor ouviu, anotou na cadernetinha para não esquecer, né? Quando completou 10 anos, venha. E exatamente 10 anos depois, Allan Kardec veio a desencarnar, exatamente porque ele disse que precisava só de 10 anos e cumpriu em 10 anos. Por quê? Porque ele já tinha o projeto em 59 do que ele precisava fazer, que era explicar, desenvolver as 4 partes de O Livro dos Espíritos. Por isso ele vai dizer, e vocês podem confirmar isso nos prefácios de todas essas 4 outras obras que eu citei, na introdução ao prefácio, Kardec fala que são desenvolvimentos de O Livro dos Espíritos. É por isso que ele vai dizer na introdução de O Livro dos Espíritos, segundo parágrafo, que o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. É a única obra que tem a doutrina toda. Toda a doutrina espírita está num livro só, O Livro dos Espíritos. Os outros livros são explicações, desenvolvimento, aplicações daquilo que estava em O Livro dos Espíritos. Porque se ele deixasse só O Livro dos Espíritos, é denso demais, sintético demais. A gente demoraria muito para tirar todas as consequências dessa obra. E ele então nos ajudou escrevendo a Revista Espírita, 12 volumes, mais essas 4 outras obras fundamentais, no total de 23 livros, que vocês abrindo a Kardecpédia, vocês vão ver na primeira página da Kardecpédia os 23 livros que Allan Kardec nos legou e que a gente precisa estudar. Bom, as leis morais, então, são uma parte muito importante. E eu vou começar aqui com algumas reflexões sobre esta parte, ok? Para a gente refletir juntos. Primeiro, Kardec pergunta aí, nesta que é a primeira pergunta desta terceira parte. Começa a terceira parte sobre as leis morais com essa pergunta: que se deve entender por lei natural? Porque nós vamos ver, as leis morais são um subconjunto das leis naturais. As leis naturais, nós vamos ver, englobam todas as leis da natureza material e da natureza inteligente. Da natureza material são as leis que a física procura explicar, a química, a biologia, etc. Das leis do espírito são as leis morais, como a gente vai ver.
Então, se você pega alma e matéria, as leis naturais englobam tudo. Vai fazer parte das chamadas ciências ordinárias, estudar as leis que regulam a matéria. E vai fazer parte da ciência espírita, estudar as leis que regulam a vida da alma ou do espírito, onde está dentro as leis morais. Então, as leis morais é uma parte dessa lei natural, mas eu diria a parte mais importante. A gente às vezes não para prestar atenção nisso. Porque tudo mais morre com a matéria. Então é importante física, fiz física, provavelmente tem alguns físicos presentes aqui, é muito legal, eu gosto muito até hoje, embora não me dedico mais profissionalmente à física, mas gosto, continuo estudando, acompanhando por um prazer, mas eu acho muito pouco importante comparado com as leis morais. Eu tenho alguns amigos muito empolgados com a física, né? E de vez em quando eu brinco com eles, porque eles ficam assim, Cosme, vamos estudar mais os fluidos de que fala Allan Kardec, vamos mergulhar lá, vamos tentar ver como a física pode compreender esses fluidos. Eu falo, mas como você está apressado? Daqui a pouco, mais uns 20 anos, nós vamos estudar juntos os fluidos do lado de lá. Eu já estou com 60, quando eu chegar no 90, eu vou estudar muito melhor os fluidos espirituais do lado de lá, do que tentar usar recursos da física terrena que está preparada para estudar a matéria tal como nós conhecemos, e não esses fluidos de que fala Allan Kardec, estamos longe disso. Aí eu brinco, você está muito apressado, daqui a 30 anos a gente volta a esse assunto. Porque as leis morais, elas dizem respeito à alma. E eu vou chegar do lado de lá em melhores condições, se eu botar em prática essas leis morais. Então elas são muito mais importantes, porque elas não são para esta vida, elas são para todas as existências do espírito, quer seja em mundos corporais, quer seja na vida na erraticidade. Então, a importância da lei moral, sem sombra de dúvida, não há nada mais importante, no meu ponto de vista, do que se dedicar a estudar, compreender e viver as leis morais. Por isso, Allan Kardec se dedicou uma parte inteira do Livro dos Espíritos, que vai da pergunta 614 a 920. Não é a maior parte do Livro dos Espíritos está na segunda parte, que começa na 76 e vai até a 613, mais de 500 perguntas. Mas a segunda maior parte do Livro dos Espíritos são as leis morais, porque são as leis mais importantes que a gente precisa refletir sobre elas. Compreender para viver, porque elas vão garantir a minha felicidade de sempre. As leis materiais podem me ajudar a ser mais feliz aqui no corpo, mas não vão me garantir a felicidade de sempre. A felicidade para sempre só vai ser garantida pela vida moral. Então eu acho muito mais importante você viver pensando na eternidade, do que viver preocupado com 30, 40, 50, 100 anos, se o sujeito for teimoso na Terra, né? Às vezes nós nos preocupamos demais com a vida no corpo, excessivamente com a vida no corpo, sabendo que ela vai acabar mesmo. Todos nós vamos morrer. Eu brinco sempre, os homens podem olhar no bolso aí, as mulheres na bolsa, vocês vão achar uma passagem nominal e intransferível. Eu olho de vez em quando para mim, pego assim, a data está apagadinha, mas vai chegar uma hora que a data vai ficar nítida, é hora de ir embora, e todo mundo vai deixar o corpo. Então viver para essa vida da alma é muito mais importante, e as leis morais, elas vão ter este papel. Então quando ele começa a perguntar sobre a lei natural, os espíritos vão responder, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Gente, vamos levar isso a sério. É a única verdadeira para a felicidade do homem. A gente não leva muito a frase a sério. Não tem outro caminho. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Não adianta tentar outros caminhos. Nós vamos nos dar muito mal. Ou a gente compreende essa lei natural, que é a lei de Deus, e vive, ou a gente não vai ser feliz. Ponto. Não existe outro caminho, senão o caminho de viver a lei natural. E nós vamos ver, em particular, o de viver a lei moral, que é o subconjunto mais importante das leis naturais. E diz, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer.
E ele, quer dizer, o homem, só é infeliz quando dela se afasta. Olha que frase admirável. O que ela vai dizer? O que você deve fazer? Então ela trata daquilo que você deveria fazer para se dar bem, ou daquilo que você não deveria fazer. Há vários aspectos da lei natural que são mandamentos negativos. Nós vamos discutir, se der tempo ainda, se não durante a minha exposição, mas talvez, quem sabe, eu aproveite durante a pergunta. Por exemplo, não matarás. É uma lei negativa. O que é que você não deve fazer? Você não tem o direito de agredir alguém, de colocar a vida de alguém, a integridade física de alguém em risco. Nós vamos ver, essa é uma lei natural fundamental que os espíritos de Kardec retomam, que já está nos 10 mandamentos. O não matarás. Então, às vezes, você tem indicações do que você deve fazer, tem outras indicações do que você não deve fazer. E você só é infeliz se você se afasta dela. Você não dá bola, não cumpre a lei, a infelicidade surge em você. Porque a felicidade e o cumprimento da lei estão sempre juntos. Ser feliz é viver a lei. Viver a lei é ser feliz. Ou eu acredito nisso, ou eu vou tentando experiências de felicidade diferentes, que eu só vou gerando frustrações. Cada vez que eu tento encontrar outros caminhos, eu sempre vou me frustrando, porque eu descubro que eu sou infeliz todas as vezes que me afasto da lei natural. Daí a importância de se conhecer essa lei natural. Aí vem uma outra questão muito importante. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Essa é uma questão muito importante, porque você não está diante de uma lei arbitrária, porque vocês sabem, na história do pensamento humano, principalmente depois do século XIX, começou já no final do século XIX com vários pensadores da ética, mas entrou fortemente no século XX, e nós estamos vivendo resquícios hoje disso, no século XXI, de várias correntes do pensamento relativizando a moral. Relativizando. Transformando a moral em alguma coisa cultural, depende de grupo, de pessoa, de cultura, tirando o caráter de eternidade e imutabilidade da lei moral. Bom, o que é o paraíso para o espírito imperfeito, né? Que mais o espírito imperfeito quer? O espírito imperfeito adoraria de não ser responsável por nada, né? Ele gosta desse apelo que esse tipo de filosofia materialista, todas elas, fazem para o indivíduo. Não tem isso certo, errado, imoral. Quem é que não gosta disso? Ou seja, a minha conduta fica do jeito que eu estou gostando, que está tudo bem. O espírito imperfeito adora, porque não tem mais diferença entre virtude e vício. Não tem diferença entre o correto e o incorreto do ponto de vista moral. Esse relativismo moral que ganhou muita força no final do século XIX e que cresceu fortemente ao longo do século XX. Relativizando quase tudo. Essa noção de relativismo que levou pessoas a informarem coisas do tipo, verdade é relativa, isso é uma bobagem que não tem tamanho do ponto de vista filosófico, mas está aí. Aliás, no meu livro Espírito e Matéria, eu começo discutindo a noção de verdade, para mostrar que não faz nenhum sentido você dizer que verdade é relativa, essa frase é contraditória em si mesmo, ela não faz nenhum sentido. Então, as pessoas não percebem que esse tipo de proposta de relativização de tudo fez com que você perdesse o norte moral. E a gente pode brincar com um filósofo materialista se ele concordaria em matar alguém inocente. Se esse princípio de não matar, ele estaria disposto a renunciar. Ele estaria disposto a matar uma pessoa inocente? Porque para que ele pense e reflita o quanto leis morais podem ter um caráter universal e não são relativas. Que cultura concordaria em matar alguém inocente?
Por que eu faço questão de colocar o inocente? Porque todo o processo de defesa da vida pressupõe autodefesa. E é claro, na legítima defesa, você poderá defender-se. Bom, mas se você está defendendo de uma agressão, essa pessoa que está agredindo não é inocente. Por isso, eu acrescentei a expressão agredir ou matar alguém inocente, para que fique contida nesta frase a legítima defesa. Você tem direito a defender-se. É um direito natural, a autodefesa, a legítima defesa. Mas você não tem o direito de tomar a iniciativa da agressão. Você deve não agredir. Então esse é um ponto que vários bons filósofos colocam como uma regra universal, que não depende de cultura, não depende de momento histórico, do tempo, ela é universal. E Kardec, ao colocar como lei de Deus, é curioso, mesmo que você ache que não, Deus não consultou você para fazer as suas leis. Aliás, uma frase que os Espíritos dizem sempre a Kardec: Deus não consultou os homens para fazer a sua lei. Você vai ser tratado segundo essas leis. Ponto. Quer você goste, quer você não goste. Então esse é um conceito muito importante, que foi durante o século XIX, após a morte de Kardec, por vários filósofos materialistas, e principalmente ao longo do século XX, crescendo uma oposição a este conceito de lei natural. Muita gente recusando a ideia de uma lei que deve ser aceita do ponto de vista moral, nós vamos ver, do mesmo jeito que você tem que aceitar uma lei física, que essa era a ideia que está por trás de lei natural. Por exemplo, se eu pego uma lei do tipo da lei da gravidade, em que matéria atrai matéria, esta lei, que seria uma lei natural, é tão boa quanto uma lei moral, não haveria nenhuma diferença. Ambas podem ser obtidas pela razão, e você não tem como refutá-la, ela se impõe como verdadeira. Bom, nós vamos encontrar no século XX, mais depois da Guerra Mundial, aqui eu citei apenas um pensador, esse é um economista, filósofo, muito importante americano, que fez parte de um grupo de filósofos pós-Segunda Grande Guerra, principalmente depois da década de 60, que tiveram a coragem de retomar uma moral em cima de lei natural. Tiveram a coragem de mostrar que aqueles pensamentos anteriores que criticavam a ideia de moral como lei natural, na visão desses filósofos e economistas, está totalmente equivocado. Sem conhecerem propriamente Kardec, já que eles eram também materialistas, esse aqui é um filósofo americano materialista, mas ele vai defender a ideia de uma moral apoiada em lei natural. Essa é uma frase que eu tiro de um dos livros dele. A lei natural elucida o que é melhor para o homem, os fins mais harmoniosos com sua natureza, e que mais tende a satisfazê-la. Em um sentido profundo, então a lei natural propicia ao homem uma ciência da felicidade, com os caminhos que levarão à sua verdadeira felicidade. E ele ainda diz um pouco mais adiante: se então a lei natural é descoberta pela razão, por isso ela é universal. Ele vai no livro dele responder uma pergunta curiosa. Alguém pergunta: mas quem é que fornece a lei natural? Quem que formula a lei natural? Ele fala: a pergunta errada não é que, não é quem, é o que, é a razão. Porque todos os seres racionais podem, pela razão, chegar a essas leis naturais, porque elas são facilmente argumentadas e demonstradas por meio da razão. Então ele vai dizer: então a lei natural é descoberta pela razão, a partir das inclinações fundamentais da natureza humana, absolutas, imutáveis e de validade universal, para todos os tempos e lugares. Segue-se que a lei natural fornece um conjunto objetivo de normas éticas, que guiam as ações humanas para qualquer tempo ou lugar. Então ele tem a coragem, e esse foi um movimento grande que existe até hoje em vários lugares, de retomada da moral a partir da noção de lei natural. Aquilo que está em O Livro dos Espíritos, mostrando o quanto o Livro dos Espíritos está atualíssimo na visão de filósofos americanos modernos.
que a gente sabe que antes da guerra, vários filósofos tentaram fazer o contrário, relativizar a moral e não tomar a moral como podendo ser pensada racionalmente com fundamentos muito sólidos. E este filósofo e vários outros costumam demonstrar que esta moral é tão boa que a razão não tem outra saída senão aceitar determinadas normas como sendo normas morais universais. E eles vão usar vários argumentos lógicos para isso. Imagina você, se você quisesse argumentar contra a vida, por exemplo. Imagina você, não vai aceitar o não matar, porque no não matar está pressuposto o quê? Que o direito à vida é um direito natural. Por isso você tem o dever de não matar. A cada direito vai pressupor um conjunto de deveres para que o direito faça sentido. Então, se você tem um não matar, um não agredir, a não colocar a vida do outro em risco, então você teria um direito natural à vida. Suponhamos que você quisesse rebater isso, vão dizer filósofos como esse e vários outros. A vida não é um direito universal. Suponhamos que você quisesse argumentar contra a vida, diz o filósofo. Ele fala, o indivíduo ao fazer isso, ele comete uma contradição lógica. O que se chama em teoria da ação de uma contradição performática. Você, no ato de argumentar contra, você está agindo a favor. Por exemplo, para que eu pudesse produzir argumentos contra o direito à vida, eu estou vivo e dando importância à vida. Porque somente vivo e dando importância à vida, eu estaria gastando o meu tempo para produzir argumentos contra a vida. Se eu de fato fosse contra a vida, eu não deveria sequer argumentar contra ela, porque se a vida, eu acho que ela não vale nada, não vale sequer um argumento. Então, no momento em que eu tento provar que esse direito não é universal, diz esses filósofos, eu cometo uma contradição performática. Eu acabo, no meu ato de argumentar contra, valorizando a própria vida, estando vivo para fazer tal argumento. Para vocês entenderem um pouquinho disso, desse tipo de contradição, que a gente chama de contradição performática, veja o caso das chamadas teorias da ação humana. Suponha que você coloque uma lei simples da natureza. O homem age. O que era agir? Ele escolhe fins e busca meios para atingi-los. Suponha então que você coloca isso como uma lei natural. Por que isso pode ser uma lei natural? Do tipo universal. Que o homem age, ou seja, que ele estabelece fins e busca meios para atingi-lo. Essa seria a essência da ação humana. Você estabelece um fim e busca os meios. Suponhamos que você quisesse ir contra a ação humana. Você vai cometer o mesmo tipo de contradição performática. Porque se eu quero argumentar contra a ação humana, argumentar já é agir, é estabelecer como fim, invalidar a ação, e vou procurar um meio de argumento para invalidá-la. Mas, ao fazer isso, eu já estou agindo. Então, para tentar argumentar contra a ação humana, eu já estou agindo. É como se eu olhasse para vocês e dissesse, gente, eu não tenho movimento. Você está brincando? Quer dizer, eu para mostrar que não tem movimento, eu me movimento? Então você comete uma contradição intrínseca. Não é possível recusar a ação humana, porque toda recusa à ação humana já é em si mesmo uma ação humana. Então que o homem age buscando fins, estabelecendo fins e procurando os meios, está aí. É um dado fundamental da ação humana que não pode ser recusado racionalmente. Foi nesse nível que vários desses filósofos começaram a repensar a lei moral desta maneira. A lei natural, ela é tão clara, tão racional, que se eu tento ir contra ela, eu violo a própria razão. Eu entro em contradição comigo mesmo ao tentar fazer essa violação. E ela tem essa característica da universalidade. Eu posso dizer para todo mundo,
o direito à vida vale para todos, ela é universal. Eu não distingo nenhuma pessoa frente a esse direito, ela vale para todo mundo. Que é um dos critérios da moral antigo, que vem desde os gregos, e que vai receber em Kant essa necessidade. Uma lei moral tem que ser universal para ser chamada de lei moral. Ela tem que valer para todos. Então, todas as vezes que você propuser uma lei moral, se ela não vale para todos, você deve desconfiar, então, que essa proposta não é adequada como uma lei moral, sendo considerada uma lei natural. Então, eu quis apenas sair um pouco de Kardec e pegar esses textos para mostrar que Kardec não está desatualizado, que Kardec está mantendo, e os espíritos, um pensamento hoje muito forte, há grupos muito fortes defendendo a ideia de uma moral a partir de lei natural, e mostrando de que maneira você pode usar a razão para chegar nesse tipo de lei universal, que deve ser aceita por todos, porque ela se impõe à razão. Ela não é de uma pessoa em particular. Aquilo que se impõe à razão, todos nos submetemos, porque todos somos dotados de razão e capazes de entender aquilo que a razão nos coloca. Então você começa a caminhar no sentido de ter valores universais, gerais, e não essa relativização que nós estamos vivendo hoje, como se nada fosse certo, nada fosse errado, tudo vale, cada cultura, cada bem, cada grupo social tem seus valores. Há alguns valores que são universais, que não podem depender ou variar de grupo para grupo. Esses seriam os valores da lei natural. Não é tudo que é lei natural. É claro que tem leis sociais, leis humanas, leis de grupos. As leis naturais são universais. Essas leis humanas, sociais, podem variar de grupo para grupo. Mas a lei única e verdadeira para a felicidade do homem, como está aqui, é a lei natural. Não é a nossa legislação civil, que depende do grupo que está no poder, da influência das pessoas. Elas funcionam como uma lei da razão. Se eu te pergunto a vocês aqui, quanto dá 2 mais 2, hein? Vamos votar aqui? Vamos votar? A lei se impõe à razão. É uma verdade que se impõe à razão. Ok? E não adianta você tentar fugir pelo que os lógicos não clássicos tentaram fazer outra matemática. Não resolve. Porque qualquer outra matemática só é construída se você utilizar a aritmética esta de 2 mais 2 igual a 4. Sequer você consegue construir uma lógica, uma matemática diferente, sem pressupor essa matemática no próprio ato de construção de uma lógica diferente. Essa é uma razão, a forma como o ser humano pensa, como ele raciocina, como ele foi criado por Deus. A razão é esse dispositivo interno extraordinário que Deus nos deu, que nos dá condições de, diante da verdade, compreendê-la, aceitá-la e fazer uma coisa só. Sim, senhora. É por isso que eu brinco que a verdade é feminina, né? O que você faz quando a mulher manda? Sim, senhora. Tá, eu brinco. Diante da verdade, a sua postura é uma só. Fazer o quê? Sim, senhora. Ou nós vamos aqui ficar discutindo quanto é 2 mais 2? Quando você conhece a verdade, você simplesmente se submete a ela. Ela se impõe à razão. E a razão simplesmente diz sim. A única coisa que você pode dizer é sim. Você não pode discutir. Bom, voltando aqui agora, como é então que Kardec vai, agora que temos um panorama dessa lei natural como verdadeira e eterna, como Kardec então vai pensar agora as leis naturais? Nesse texto da pergunta 617. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento, as relações da matéria bruta, as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, a matéria bruta, a matéria não inteligente, é isso que Kardec define como matéria bruta, não inteligente, não tem inteligência. As outras dizem respeito ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma, são as leis morais. Então, você tem leis que regulam a matéria não inteligente. Na hora que vai para o homem, que tem um elemento material e um elemento inteligente,
agora você tem as chamadas leis morais, que vão regular esse mundo dos seres inteligentes. Quando estão ocupando um corpo, o homem tem que cuidar também do corpo como instrumento para esse ser inteligente. E Kardec vai agrupar as leis morais em 3 partes, como vocês estão vendo ali. As que regulam as relações do homem para consigo mesmo, do homem para com Deus e para com o seu próximo. Serão 3 grupos de leis naturais. Esses filósofos materialistas modernos que estão defendendo a ética do direito natural, estão retomando isso, estão construindo éticas da relação do homem com o seu próximo na vida social. Estão mostrando que, basicamente, para que o homem possa viver com o seu próximo na vida social, para esses materialistas, bastam 2 leis. O não matarás de Moisés e o não roubarás. Olha que coisa curiosa, a gente depois vai mostrar isso. Para a vida da relação social, a chamada vida na cidade, ou vida política de polis, de cidade, para essa vida na cidade, bastam 2 leis naturais, como a gente vai ver, para regular a vida social. O não matará e o não roubará. Não agredir o outro e não tomar aquilo que pertence legitimamente a outra pessoa contra a sua vontade, que é o roubo. Veja que mesmo Moisés, quando propõe os 10 mandamentos, espírito superior que era, com a inspiração dos bons, eles já trouxeram os primórdios de um código de moral universal. E neste mesmo capítulo em que tirei essa questão 617, que é o primeiro capítulo da 3ª parte das leis morais, é o capítulo chamado da lei divina natural, a última pergunta desse capítulo, que é a pergunta 648, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre as leis morais que ele está propondo, em número de 10, que vai dar adoração à primeira, a justiça, amor e caridade. A resposta dos espíritos, que essa divisão em 10 era de Moisés. Então veja que Kardec retoma um pensamento já antigo. São leis morais que fazem parte da humanidade já há muito tempo. E eu quero que vocês pensem 1 minuto que isso seja comigo. Imagine, vou pegar apenas uma parte da lei moral, que trata da relação do homem com o seu próximo na vida corporal, na vida política na cidade. Porque a relação do homem com o seu próprio é mais amplo que isso. Mas vamos pegar um pedacinho dela que pega esses 2 mandamentos. Imagine uma sociedade onde não tenha ninguém agredindo o outro, nem roubando o outro. Tem advogados presentes aqui, né? O emprego estaria complicado, viu? Polícia, juiz, estaria complicado. Já imaginou uma sociedade em que ninguém agride o outro? E ninguém rouba do outro? Para pensar que sociedade extraordinária seria essa. Onde você pode dormir de portas abertas, pode sair a qualquer hora da noite, sabendo que nunca vai ser agredido ou roubado. Essas 2 leis naturais simples que Moisés já havia pensado, são suficientes, não precisa de mais nada, como por exemplo aquele filósofo que eu acabei de citar e vários outros mostram. Essas 2 leis, só essas 2, são suficientes para construir a chamada sociedade mais justa possível. E a gente não está dando conta de cumprir 2 dos 10 mandamentos que tem mais de 4.000 anos. A gente não para pensar nisso. E isto virou quase que cultural, né? A gente que lidou muito tempo na escola, dei aula na educação básica para jovens, para crianças, na universidade, para o mestrado, para o doutorado. Eu convivi muito na minha vida de professor com muitos ditados populares que na época a gente até tentava enfrentar. Vocês devem ter escutado um que era muito comum a gente encontrar em escola, as pessoas dizerem assim: achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Ouviram isso ou é só no Rio de Janeiro que eu escutei isso? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Era uma maneira de justificar o roubo, né? Se, por exemplo, vocês acham uma carteira no chão ali, foi todo mundo embora, alguém volta aqui e acha uma carteira, leva, a carteira lhe pertence? Não.
Achado é roubado. Claro que quem perdeu pode ter sido relaxado. Mas o fato dele ter perdido por relaxamento, por descuido, não tira do seu ato de pegar o que não lhe pertence, o ato de ser um roubo. Pegar o que não lhe pertence, chama-se roubo. Não há falácia, não há filósofo que vai tentar anular esse tipo de coisa. Se eu peguei algo que legitimamente não me pertence, chama-se roubo. Eu me recordo, há pouco tempo, vindo do sul do Brasil, eu moro em Curitiba, de Blumenau para Curitiba, na BR-101, e de repente os carros começam a parar na minha frente, a reduzir de velocidade. Eu achei que fosse um acidente, era uma pista dupla de subida, outra pista dupla de descida. E eu olhava, não via acidente nenhum, mas via os carros ir parando no acostamento, todo mundo diminuindo a velocidade. Porque os carros estavam parando, as pessoas atravessando, a família inteira, pai, mãe, filhos, atravessando a BR, para saquear um caminhão que havia na rodovia que desce, havia tombado. E o mais engraçado, os policiais que estavam lá, tomando conta para impedir que as pessoas fossem atropeladas. Deveriam estar prendendo todos aqueles que estavam saqueando. A carga pertence a alguma daquelas pessoas que estava passando ali? Não. Pegar aquilo que não me pertence significa roubo. Está faltando Moisés, 4.000 anos. E a criança chega em casa com um objeto desconhecido. Meu amiguinho me deu. A mãe, o que deveria fazer? Que amiguinho lhe deu? Ir à escola saber que amiguinho lhe deu. Ah, achei isso, mamãe. Achou, meu filho? E a gente foi introjetando culturas em que roubar é natural. Aí depois a gente espanta com os escândalos de corrupção na política ou no meio empresarial, se nós deixamos que nossas crianças mamem no seio materno, o achado não é roubado, o que perdeu foi relaxado. E nós vamos descuidando de valores morais simples e universais, que sem eles a felicidade na terra não é possível, nem na terra nem em lugar nenhum, porque são leis universais. Eu me recordo também há algum tempo, vocês devem ter acompanhado na imprensa, quando houve lá em Vitória uma greve de policiais, em que a população saqueava mercados, farmácia, etc. A ponto de um jornalista botar numa manchete do jornal, na época, precisamos da polícia para sermos honestos? Então, são indagações que nos levam a refletir na importância da lei moral já aqui na vida social na Terra. Veja a importância, é mais importante viver uma lei dessa do que resolver qualquer problema de matemática, física, biologia ou química. Porque uma sociedade pode ter todos os seus recursos tecnológicos, mas se o homem não cumprir essas leis simples, básicas, que são universais, nunca teremos paz ou felicidade na Terra. Teremos sempre uma cultura de violência, de guerra, em que é impossível ser feliz. Em que um ser humano agride outro ser humano gratuitamente, ou em que um ser humano pega aquilo que não lhe pertence, que pertence a outra pessoa, usando as 1000 desculpas possíveis. Uma outra característica da lei universal, ela é incondicional. Se você perguntar assim, por que eu não devo roubar? Por que eu não devo matar? A simples pergunta vai dizer, um filósofo como Kant, já é uma ofensa. A simples pergunta já deveria ser uma ofensa. Porque não há condições sobre as quais você vai descumprir a lei moral. Ah, mas todo mundo faz. A lei moral é sempre em primeira pessoa. Ela estabelece, vamos voltar lá na questão, para vocês recordarem, o que deve fazer ou deixar de fazer.
ela, portanto, diz respeito ao que eu devo fazer. Não diz respeito ao que vocês devem fazer. O que vocês devem fazer é problema de vocês. Eu não posso, ao praticar a lei moral, olhar assim, está todo mundo aí fazendo? Não importa se está todo mundo fazendo. Não entendeu a lei moral quem olha para a maioria. Ah, mas está aprovado a lei no Congresso Nacional. Nós temos isso. Os congressos legislativos do mundo inteiro têm leis que vão contra os 10 mandamentos. Por exemplo, há congressos que dão autorização ao presidente para declarar guerra a um país. Ou seja, para matar pessoas de outro país. Com que direito alguém tem o poder de declarar matar outra pessoa? E não é por legítima defesa, não. Agredir, matar, tomar a iniciativa de. Então, não interessa que esteja na lei humana. Eu não vou responder pela lei humana. Eu vou responder pela lei divina. Porque eu sou um espírito imortal, que vou ter que prestar conta das minhas escolhas em termos de vida moral. Então, é um dever, como dizem alguns filósofos, é sozinho universalmente. É você com a moral, sozinho no seu quarto, sozinho onde você estiver, não precisa de juiz, não precisa de ninguém estar olhando. O compromisso moral é de você consigo mesmo. Por isso a sabedoria de colocar o juiz na consciência. Porque não importa se outros aprovam, se outros desaprovam, você cumpre a lei moral. Quer as consequências sejam boas ou ruins, não é problema seu. Você está quites com o cumprimento da lei moral. Então nós estamos longe ainda, e eu peguei só 2 exemplos, 2 leis simples que regulam apenas a vida do espírito na sua relação com o próximo, no contexto da encarnação. Fora outros contextos que ainda tem outras leis. Mas essas 2 que são absolutamente simples, e eu pergunto a vocês, difícil para ensinar para uma criança? É complicado isso para alguém não entender isso? O que me pasma é a simplicidade da lei moral natural. Alguém aqui não entende o que é não agredir, o que é não roubar? Uma criança não é capaz de entender. Todo mundo é capaz de entender esse tipo de pensamento. É tão simples dar exemplo, é tão simples desenvolver na pessoa o respeito a legislações naturais, absolutamente universais, fáceis de convencer, fácil de argumentar, fácil de dar exemplo. E às vezes nós estamos descuidando disso. Aí depois reclamamos da violência social, do desequilíbrio na sociedade. Agora eu desafio a vocês, aqui temos economistas presentes, devem ter filósofos, cientistas políticos, eu desafio vocês a acharem nos problemas humanos e sociais, os principais, os mais graves, que nós vivemos em qualquer sociedade, brasileira ou não brasileira, que não sejam consequências da violação desses 2 mandamentos, o não agredir e o roubar, e o não roubar. Pode olhar. A maior parte dos problemas da vida social humana se dá por desrespeito a 2 simples mandamentos que é possível ensinar a uma criança desde que ela nasceu, e é possível todo mundo aprender. Não precisa saber física, matemática, filosofia, psicologia, biologia. Eu costumo dizer que a beleza do espiritismo é que ele foi feito para todos. Não é preciso ter nenhuma formação especial para entender e viver a proposta espírita. Ela é absolutamente simples. Então, veja que não é um problema de compreensão e de dificuldade, é um problema de prática, realização. Não temos problema para entender as leis morais naturais, nós temos problema de viver, não de entender. Não é um problema de compreensão, é um problema de vivência, de passar a executar aquilo que a lei natural apresentou. Então veja a beleza deste pensamento que Kardec vai colocar
as 10 leis morais nessas 10 partes, eu estou pegando um pedacinho apenas dessas leis morais no que diz respeito à nossa vida de encarnado na Terra, na vida, na convivência com o outro. Mas tem muito mais coisa que isso. Esses 2 exemplos são tão importantes, mas eles não resumem, eles estão um pouquinho aqui, dentro da relação do homem com o seu próximo, e mesmo assim na relação na vida corporal, em que você tem aqui o problema da sobrevivência do corpo, por isso o não agredir e o não roubar passa a ser peça-chave, porque depende da sobrevivência de um corpo físico. Mas Kardec vai dizer que as leis morais, elas têm que agrupar todo esse conjunto. Ele não está propondo apenas leis morais para a vida social na Terra, ele está propondo para a alma, para todos nós, para que a gente possa ter uma vida feliz sempre. Por isso ele propõe esses 3 grupos: deveres do homem para com Deus, deveres do homem para consigo mesmo e deveres do homem para com o seu próximo. Então, estudar o conjunto das leis naturais para buscar compreendê-los em toda a sua abrangência e não apenas numa pequena abrangência. É claro que para a felicidade material na Terra, não completa, mas por boa parte dessa felicidade só bastariam esses 2 mandamentos, como é fácil analisar. Uma sociedade em que ninguém rouba nem mata já seria uma sociedade muito, muito mais feliz. Claro que não é totalmente feliz, ainda tem problemas a resolver, uma série de coisas. Mas, gente, eu diria que mais da metade dos problemas sociais estariam resolvidos. Claro que para resolver todos, nós teríamos que cumprir as leis naturais como um todo, as leis morais como um todo, não apenas esses 2. Mas eu chamo a atenção para esses 2, porque esses 2 constituem o que a gente chama em filosofia dos fundamentos da justiça. Se você quer uma boa definição, caracterização do que é justiça, você vai perceber que na justiça se exige fundamentalmente esses 2 mandamentos. Pelo menos que diz respeito à justiça na Terra. O não roubar, não matar. E Allan Kardec, no seu pensamento, ele vai colocar a lei de justiça, amor e caridade nesta ordem: justiça primeiro, amor e caridade depois. O que significa isso? Já que o tempo está acabando, significa que eu só vou poder cumprir a lei de amor e caridade depois da justiça. Não há amor sem justiça, nem caridade sem justiça. A justiça, já desde os gregos antigos, era aquilo que eles chamavam de virtude cardial. Ela está no cerne de qualquer virtude. Não é possível ser virtuoso sem ser justo. Eu não posso praticar uma caridade injustamente. Por isso não se pode ter um Robin Hood fazendo caridade. O sujeito que rouba de quem tem para dar o que não tem, ele não está fazendo caridade, porque ele está sendo injusto. Ele está desrespeitando a lei de justiça. Por isso Kardec, com muita sabedoria, colocou a justiça em primeiro lugar, porque a justiça é o primeiro dever. Depois que eu praticar a justiça, agora eu vou dizer que estou amando e fazendo caridade. O amor e caridade tem que estar além da justiça, não aquém da justiça, como eu discuto no meu livro. A gente tem muito equívoco, a gente acha que o amor e a caridade abandona a justiça. Não, ele vai além, ele não vai aquém. Ele não pode ser injusto em nome da caridade. Ele não pode ser injusto. Então, se eu pego o dinheiro de vocês à força, se eu tomo o patrimônio de vocês para fazer caridade, eu não fiz caridade, porque ao fazer isso, eu cometi injustiça. E ao ser injusto, eu não fui caridoso. Não há caridade, não há amor sem justiça. A justiça é o primeiro dever. Allan Kardec vai, não dá tempo da gente entrar aqui no Livro dos Espíritos, quando vai falar dos espíritos protetores de grupos, de nações, ele vai dizer que o valor fundamental da proteção vai estar na justiça. Quanto mais justo é um povo, mais evoluído é o nível de proteção que ela recebe. Por que ele coloca a justiça? Porque ela é o primeiro dever. Se a gente não consegue cumprir o primeiro dever, o mais básico e simples, a gente vai se gabar de cumprir os outros?
que é o mais simples de todos. Por isso esse dever é muito importante, e por isso a gente tem que insistir fortemente em nosso lar, com nossas crianças, nas nossas escolas, o cumprimento da justiça. Sem justiça não há amor, não há caridade. Então, criar esse sentimento em todos nós e viver isto com profundidade, para que depois de justo a gente possa falar: agora eu pratico a caridade às minhas custas, voluntariamente. Porque toda virtude é voluntária, não pode ser imposta, e é às custas daquele que pratica. Aí eu posso, agora eu estou fazendo caridade, porque aprendi a ser justo. E essa é a 10ª lei que, como vai dizer os Espíritos, nessa pergunta 648, que vocês podem chegar em casa e consultar, ela resume todas as outras 9, por isso eu a coloquei aqui. Os deveres do homem para com Deus na lei de adoração e trabalho, não dá tempo de explicar por que nós colocamos adoração e trabalho como dever do homem para com Deus. Do dever do homem para consigo mesmo na reprodução, conservação e destruição. Dever do homem para com o próximo na lei de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. E a síntese das 9 leis na lei de justiça, amor e caridade. Esse poder de síntese que já vamos encontrar em Jesus, quando no mandamento maior ele dá um mandamento só, você lembra? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei de justiça, amor e caridade é um mandamento, mas que sintetiza todos, porque não é o número 10 ou 9 ou 8 que faz relevância, não é isso? É a compreensão da ideia. Ou você compreende a ideia usando 10 leis, porque a gente precisa partir para entender melhor, ou se você tem o poder de compreensão de síntese, justiça, amor e caridade. São formas de expressar o mesmo pensamento, ou sintético, unificado, que para nós, espírito imperfeito, é muito difícil compreender o pensamento sintético, único. O amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí não entende. Imagina que alguém te pede um conselho, chega para você assim: fulano, eu estou vivendo essa situação em casa, o que é que eu faço? Você devolve para ele: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cada pergunta que ele lhe fizer, você devolve: amai a Deus. Claro que você não está dizendo nada falso para ele. O problema é como transformar essa ideia tão sintética na orientação necessária para a conduta dele, naquele contexto que ele está vivendo. Ele não sabe fazer essa passagem de tirar daquilo que é síntese, ações precisas para o seu dia a dia. Eu falo, ainda bem que Kardec não ficou só no 10º capítulo da lei de justiça, amor e caridade. Ele resolveu escrever mais 9, explicando para a gente com muito mais detalhe como aprender a lei moral para viver essa lei moral. Então isto é fundamental para a nossa vida, para a nossa compreensão. Então fica aí a provocação para vocês, para a gente debruçar sobre essa obra admirável, o Livro dos Espíritos, debruçar sobre essa parte, mas fundamentalmente não é para discurso e debate filosófico. Eu sempre digo, moral só faz sentido se virar a minha vida, meu comportamento. Senão, não faz sentido nenhum. Não é discussão filosófica. É vivência, é realização, porque nós só vamos transformar o mundo se nós formos o exemplo do cumprimento da lei moral que a gente prega. Não adianta eu falar em lei moral se eu não busco vivê-la no meu dia a dia. O discurso torna-se vazio e não faz nenhuma diferença. E eu vou descobrir isso depois que desencarnar, né? Aí eu chego no mundo espiritual, nossa, orador espírita, chega lá, continua na 3ª ordem, espírito imperfeito. Mas o que aconteceu? Você sabia de cor as 10 leis morais, as 1018 perguntas do Livro dos Espíritos, e daí? E daí? Como você se transformou? O que esse conhecimento fez no seu mundo de sentimentos, de conduta, de desejo, de vontade, de realização? É isso que vai importar em última análise. Mas nós precisamos estudar para saber, para praticar, para entender como fazer nos diversos contextos. A razão nos foi dada para nos ajudar a escolher os melhores percursos,
a aplicar a lei, a conhecer a lei, a entender as aplicações, os desenvolvimentos dessa lei, para saber viver no dia a dia. Então, o estudo é fundamental para isso, porque a gente não sabe praticar sem ter essa clareza de conhecimento. Então, não é desprezar o estudo, é só que o estudo é necessário, mas ele não é suficiente. Além do estudo, eu tenho que transformar em vida, em realização. Mas eu não consigo botar em vida aquilo que eu não entendi, aquilo que eu não compreendi. Entender e compreender é parte do papel da razão, do estudo, para que a gente possa entender melhor. Bom, tenho que dizer para vocês, obrigado e não